Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Faz algumas semanas já que eu não gravo um vídeo, né? Mas eu queria, voltar a gravar mais uma mensagem sobre o Vem e Segue-me, da designação que a gente teve dessa semana, tá bom? Eu queria só compartilhar com vocês que mesmo eu sendo um professor da escola dominical, da nossa ala aqui, esse vídeo não é uma aula da escola dominical, já que não estamos tendo as reuniões normais da igreja. Eu queria que vocês utilizassem esse vídeo como um recurso para você estudar com a sua família, né? Então, se tiver alguma parte desse vídeo que você tem algum pensamento, se você queira discutir um pouquinho, né? Aperta o pause aí no seu celular ou no seu computador e discute com a sua família. Se tem algum versículo que você queira ler um pouquinho melhor, dá o pause, lê o versículo com tranquilidade, tá bom? Isso aqui é feito para que vocês possam estudar entre família, né? Por falar nisso, só queria ressaltar a importância nos ensinamentos que os nossos líderes, os nossos profetas têm dado sobre buscarmos a autossuficiência espiritual dentro de nossa família. Especialmente nessa época que não estamos tendo as reuniões na igreja, é muito importante que nossa família seja forte espiritualmente, para que não dependamos totalmente da igreja, das reuniões da igreja, para continuarmos a crescer espiritualmente, não é mesmo? Mas a designação dessa semana, a gente ainda não acabou Mosias, né? Nós vamos falar sobre o último capítulo de Mosias e vamos daí continuar até Alma, o capítulo 4, tá bom? Então esse vai ser o último dia que nós vamos ainda falar um pouco sobre Mosias. E o último capítulo de Mosias, o capítulo 29, ele fala um pouco sobre política, né? Tem muita gente que fala que política e religião não se mistura, não se discute junto. Naquela época, pelo menos, do livro de Mormon, não existia uma separação entre o Estado e a religião. Eles andavam muito juntos, né? Como a gente pode ver aqui. E né, até agora, durante algum tempo, já no livro de Mormon, tanto os nefitas quanto os lamanitas, eles têm sido governados por reis. Nós ouvimos falar de vários reis aqui, né? Alguns reis eram melhores que outros. Nós temos alguns reis justos, né? Como, por exemplo, o rei Benjamim, né? Que amava o seu povo, que servia a eles, estava sempre entre eles. Mas nós temos também alguns reis não tão bons, né? Como é o caso, por exemplo, do rei Noé, né? Que gostava do quê? Gostava do poder, das riquezas, né? Tinha várias esposas e concubinas, né? Vivia uma vida iníqua, não é mesmo? Então temos reis bons e reis não tão bons assim, né? E o que está acontecendo aqui nesse período do livro de Mormon? O rei Mosias, ele percebe que ele já está ficando um pouco velhinho e que logo logo aí ele vai morrer e vai precisar de alguém então para liderar o povo, né, na cadeira ali de rei, de governante. Então o que ele está pensando, né, sobre esse problema? E o que ele vai fazer ali? Ele viu, né? E rei Mosias ele é um rei bem estudioso, né? Ele traduziu alguns registros, ele tinha ali as placas de latão, que era parte do Velho Testamento, ele estudava essas placas. Então o que ele sabia? Ele sabia que tanto no Velho Testamento quanto nos registros jareditas que ele tinha traduzido, falava de muitos reinados de reis. E eles não tinham um histórico muito bom, esses reis. Nós sabemos, a maioria dos reis, que tanto no Velho Testamento quanto no povo jaredita, a maioria deles tinham sido reis iníquos, que não tinham liderado o povo para coisas boas. Lógico que tinha aqueles reis que tentavam ajudar o povo, mas o que acontecia? Quando tinha um rei iníquo, um rei mau, o povo decaía muito, às vezes, né, eram perseguidos e às vezes ficavam na escravidão, eram destruídos. Então, o rei Benjamim desculpa, o rei Mosias tinha esse histórico, né, que se tivessem reis ruins,
muita coisa ruim podia acontecer. Mas ele, né, estava aqui tentando então decidir o que ia acontecer com o povo dele quando ele morresse. Se ele fosse levar o curso natural das coisas, o que aconteceria? O primeiro filho dele, Arão, né, seria o próximo rei, né? E até no começo do 29, o povo tinha essa vontade que Arão fosse nomeado o rei no lugar de Mosias. Só que tinha dois problemas aí, né? Que Mosias tinha na cabeça dele ali. Primeiro, né, que Arão ele não queria ser rei. Na verdade, ele tinha saído já para ser um missionário com seus irmãos para pregar aos lamanitas da terra de Nef, né? Então ele não estava lá para ser rei. E o segundo problema, que até ele discute um pouco ali em alguns dos versículos, é que até pouco tempo atrás, qual que é o histórico de Arão junto com seus irmãos? Eles sempre foram justos como eles são agora? Não. Eles eram pecadores, eles perseguiam a igreja de Deus. Eles viviam em pecado e iniquidade, né, querendo usar roupas custosas e gostavam de riquezas. Então o que ele tinha um certo medo também? Que Arão, se ele fosse nomeado rei, vai que essas coisas subissem na cabeça dele de novo e ele começasse a voltar aos seus jeitos, às suas culturas antigas, né? Que ele tinha tido recentemente antes do arrependimento. É lógico que ele tinha se arrependido e tinha tido uma mudança de coração, mas Mosias tinha também, né, uma ressalva sobre o comportamento de Arão nesse cenário. Então ele estava aí com um probleminha e ele tinha, né, como um profeta vidente, ele tinha sido inspirado pelo Senhor e ele queria fazer uma proposta ao povo, né, de uma certa mudança. Mas antes dele fazer essa proposta, ele quis defender um pouco a sua ideia e quis explicar o porquê daquilo lá para o povo. Então vamos ler alguns versículos que ele vai falar um pouquinho do porquê que ele vai fazer essa proposta, tá? Então a gente vai começar em Mosias 29, no versículo 13. Portanto, se fosse possível terdes como reis homens justos, que estabelecessem as leis de Deus e julgassem esse povo de acordo com os seus mandamentos. Sim, se fosse possível terdes como reis homens que procedessem como meu pai, Benjamim, procedeu para com este povo. Eu vos digo, eu vos digo que, se este fosse sempre o caso, seria então conveniente que sempre tivesseis reis para vos governar. Né? Então, basicamente, ele fala: se a gente pudesse ter certeza que todos os homens que fossem reis justos, fossem reis que amassem os povos e temessem a Deus, lógico que ter reis seria o melhor curso que nós poderíamos tomar aqui e fazer isso para sempre, né? Mas nós sabemos que esse não é o caso. Vamos continuar lá no versículo do 29 ainda, versículo 17 e 18. Pois eis que, quanta iniquidade um rei iníquo faz com que se cometa, sim, e que grandes destruições. Sim, lembrai-vos do rei Noé, de suas iniquidades e abominações, e também das iniquidades e abominações de seu povo. Vede que grande destruição lhes adveio, e também, devido às suas iniquidades, foram levados ao cativeiro. Então ele sabia que um rei iníquo poderia trazer grande destruição ao povo. E ele sabia que para você voltar de um rei iníquo é muito mais difícil do que você cair em iniquidade. Não é mesmo? Quando nós temos um rei iníquo, quantas guerras, quanto derramamento de sangue, quantas batalhas nós precisamos para que esse povo começasse a voltar, né, a ser convertido de novo, a ter um testemunho e mudar novamente. Né? Mas um rei só iníquo pode acabar com tudo isso. Então ele queria manter essa espiritualidade que o povo tinha até esse momento. Então, aí depois no capítulo 29 ele fala um pouco mais sobre esses tópicos, né? Ele só
Explica um pouco mais sobre isso. E aí ele faz a proposta dele. A gente vai ler lá no 29 ainda, o 25 e o 26. Vamos lá. Portanto, escolhei juízes pela voz deste povo, para que sejais julgados de acordo com as leis que vos foram dadas por nossos pais, as quais são corretas e foram dadas a eles pela mão do Senhor. Então eu queria dar uma pausa aqui só para explicar a diferença. Quando você tem um rei, quem dá as leis, quem dá as regras é o rei, não é? Claro que se o rei é justo, ele vai se aconselhar com o profeta e vai pegar essas leis de Deus. Mas nós temos que saber aqui que nós temos um rei dos reis, que é Deus, né? E se nós temos um rei iníquo no meio aqui, ele não faz com que essa ligação aconteça, né? Aí o que Mosias estava propondo aqui, o que é? Você chamar juízes que vão te governar e te julgar, mas vão te julgar de acordo com o quê? Com as leis que vêm direto da boca de Deus. Então essa é a maior diferença. E aí no 26. Ora, não é comum a voz do povo desejar algo contrário ao que é direito, mas é comum a minoria do povo desejar o que não é direito. Portanto, observareis e tereis isto por lei, resolver vossos negócios de acordo com a voz do povo. Então tem um outro conceito aqui que ele dá nesse versículo, que é o que? Você dá mais liberdade para o povo tomar as próprias decisões e fazerem as escolhas que vão ser aí o futuro da população. Essa voz do povo, essa parte de vocês vão escolher, é bem importante. E nós sabemos que quando você dá a liberdade de escolha para as pessoas, isso nada mais é do que o que nós conhecemos como o livre-arbítrio, que é um princípio que esteve presente lá desde o começo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o livre-arbítrio, uma parte principal do livre-arbítrio é o quê? É você ter as escolhas, mas daí viver o quê? As consequências. Então, o que iria acontecer, por exemplo, se o povo caísse em iniquidade e começasse a escolher juízes iníquos, né, que pudesse mudar esse jeito das coisas acontecerem? Ele fala no 27, ele fala sobre isso. Vamos ler lá o 27. E se chegar o tempo em que a voz do povo escolher iniquidade, então os julgamentos de Deus recairão sobre vós. Sim, então será o tempo em que ele vos visitará com grande destruição, assim como tem até aqui visitado essa terra. Então ele deixa bem claro, né? Primeiro ele tinha aquela expectativa que a maioria do povo ia querer o que é bom, então isso aqui ia funcionar. A minoria só que não ia querer, né, seguir a Deus e fazer as coisas certas. Mas se um dia isso mudasse e o povo, da grande parte do povo, se tornasse iníquo e começasse a tomar as decisões erradas, né, eles iam sofrer as consequências, né? Deus ia castigar eles, ia recair sobre eles, né, as consequências do pecado, né, que pode ser até vir ser a destruição do povo. Então é legal a gente ver a importância que o rei Mosias deu aqui a essa parte da liberdade de escolha. E não é só a liberdade de escolha, de você escolher quem vai te governar. É também a liberdade de você poder maior liberdade para você tomar as suas escolhas do dia a dia. Como nós sabemos, a gente vê aqui com o rei Noé, ou alguns outros, quando eles estavam sobre escravidão dos lamanitas, que eles estavam sobre o poder dos reis dos lamanitas, o que os reis faziam? Eles davam regras e leis que eles não davam o direito do povo escolher, por exemplo, se eles queriam seguir a Deus ou não. Não tinha essa liberdade. Então, os reis iníquos, o que eles fazem? Eles não dão liberdade para o povo. O povo não pode escolher algumas coisas que eles vão fazer.
o que o rei Mosias queria fazer aqui é dar liberdade para o povo. Além de você escolher quem vai te julgar, você também vai ser livre para tomar as suas próprias decisões no dia a dia. Se você quer fazer certo ou quer fazer errado. É lógico que se você escolheu errado ou certo também, vão ter as consequências, né? Mas o né, ele deu essa proposta para o povo. E fazendo um paralelo aqui um pouquinho sobre o que a gente viveu lá na vida pré-mortal. Vocês lembram de algum momento, né, que nós estudamos? Lógico que não vai lembrar do que aconteceu lá, mas de acordo com as escrituras, vocês lembram de algum momento onde nós tivemos que escolher entre dois líderes com duas propostas ou objetivos diferentes? Né? Nós tivemos isso lá no Conselho dos Céus. Como sabemos, por estarmos aqui, nós escolhemos o lado certo, que foi o lado de Jesus Cristo. Mas Lúcifer também tinha. Ele não tinha um plano, né? Ele jogou uma ideia lá e através dessa ideia ele acabou se rebelando. Mas nós tivemos desde o começo a liberdade de escolher. Então, essa liberdade, o poder da escolha, é uma coisa que sempre foi muito importante no plano de nosso Pai Celestial. Legal. E vocês acham que o povo gostou dessa ideia do rei Mosias? Ou eles ficaram presos naquela ideia de ter um rei e queriam chamar Arão? Não, o povo gostou, né? Rapidinho eles esqueceram a ideia a vontade de ter um rei e ficaram super animados por escolher um juiz supremo para que pudessem julgá-los. Então o que aconteceu? Eles fizeram uma votação, não sei direito como é que foi essa votação, diz que eles se organizaram em grupos e fizeram uma votação e a voz do povo foi que Alma fosse o juiz supremo, o primeiro juiz supremo do povo, né? Alma que já era o sumo sacerdote da igreja e aí o povo também escolheu ele para ser o juiz supremo, né? Então sabemos aí que era um homem justo, né? Bem seguro. Então, beleza, eu acho que vai dar tudo certo, né? O povo aceitou a mudança proposta pelo rei Mosias, escolheram Alma, né, um profeta de Deus, um homem super justo. Eu acho que eles vão viver em paz durante muitos anos, né? Só que não. Nós vemos aqui nas escrituras lá em Alma 1 já, que logo no primeiro ano que Alma foi o juiz supremo do povo, já teve um homem, né, que apareceu no meio do povo lá e queria trazer grandes problemas para esse povo. O nome desse homem era Neor, né, e diz aqui que ele era um homem grande, bem conhecido, forte, né? E eu queria continuar um pouco a comparação do que a gente estava falando antes sobre a vida pré-mortal, conselhos no céu, onde nós tivemos que escolher entre Jesus Cristo e Lúcifer. Eu queria continuar um pouco a comparação sobre o que Neor estava ensinando com um pouco das ideias e os hábitos de Lúcifer e qual que é a diferença disso no Evangelho de Jesus Cristo, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou precisar da ajuda de vocês agora. Eu vou deixar dois versículos aqui na tela, tá? O versículo 3 e o versículo 4 de Alma 1. E eu vou deixar aqui na tela um pouquinho e eu quero que vocês façam o quê? Que vocês deem um pause, né, no vídeo e que vocês leiam esses versículos, leiam um de cada vez. E quando você terminar de ler o versículo, você pensasse e discutisse com quem estivesse aí perto de você um pouco sobre isso. Como você compara o que Neor estava ensinando ao que Satanás ensina e as ideias de Satanás. E como que é isso no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? Por que essas coisas são erradas? Né? E se você quiser comentar, pode comentar aqui no vídeo, se você não tiver ninguém para comentar aí do seu lado, pode deixar um comentário aqui no vídeo, ou se você quiser discutir também entre família, tá? Acho que seria muito importante. Então vamos lá, Alma 1, os versículos 3 e 4, tá bom? Vou deixar aqui na tela.
Então, beleza. Já acabaram aí de discutir os dois versículos? Eu vou ler aqui e vou falar um pouco das ideias algumas coisas que vêm à minha mente, tá? Então vamos lá. Alma 1, os versículos 3 e 4. Vou ler um de cada vez. E ele saíra pregando ao povo o que chamava de palavra de Deus, opondo-se à igreja, declarando ao povo que todos os sacerdotes e mestres deveriam tornar-se populares e que não deveriam trabalhar com as próprias mãos, mas deveriam ser sustentados pelo povo. Então tem duas coisinhas aqui no capítulo 3, no versículo 3 que veio a minha mente, né, quando eu estava lendo. Primeiro que ele fala que ele pregava o que ele chamava de palavra de Deus, mas ia de contra a igreja, né? E aí eu lembrei de Satanás. O que Satanás ensina para nós? Ele ensina a filosofia dos homens mescladas com as escrituras. Só diz Satanás que o que ele ensina também é religião, também é a palavra de Deus, mas vai contra os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, né? E ele também fala aqui que os líderes, né, os sacerdotes, os mestres, deveriam ser o quê? Deveriam ser populares e deveriam ser sustentados pelo povo. Então o que ele queria aqui? Ele queria glória, ele queria poder, ele queria que o povo se entregassem aos líderes, né, da religião, ou que, não sei o que ele estava formando aqui. E não é igualzinho Satanás? Lá na Guerra dos Seus, o que Satanás fez? O que ele quis? A primeira coisa que ele quis: eu quero a sua glória, eu quero o seu poder, né? Aí o 4. E ele também testificou ao povo que toda a humanidade seria salva no último dia, e que não precisariam temer nem tremer, mas que podiam levantar a cabeça e regozijar-se, porque o Senhor havia criado todos os homens e também havia redimido todos os homens. E no fim, todos os homens teriam vida eterna. Então, nesse aqui, primeiro que isso aqui é uma mentira deslavada, né? E não foi muito parecido com o que Satanás propôs lá no Conselho dos Céus. O que Satanás falou? Eu vou salvar todos os homens para que nenhum deles se perca. Não é mais ou menos isso que ele falou? E nós sabemos que Satanás, como o pai da mentira, essa foi a primeira mentira que Satanás tentou falar para o povo, né? Nós sabemos que o plano de Deus é um plano perfeito. E se tivesse algum jeito de salvar todas as pessoas, com certeza Deus faria isso, né? Então foi dessa maneira que Satanás se rebelou. Ele quis propor uma ideia que não foi, na verdade, não foi um plano, foi só uma coisa que ele falou lá, que seria tentando ser melhor do que o Pai Celestial, que foi a primeira grande mentira que nós sabemos de Satanás. Então aqui nós sabemos que é impossível você salvar todas as pessoas, ainda mais sem ter nenhum tipo de esforço e sacrifício para seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Não é verdade? Então, algumas coisas que veio aqui, que ficou claro que Neor, a doutrina de Neor, era a doutrina de Satanás. Basicamente isso que ele estava tentando passar para o povo. Mas você acha que algumas pessoas acreditaram em Neor? Sim, várias pessoas acreditaram em Neor. Isso aqui é uma coisa fácil de você aceitar e você começar a viver. O que o povo pensava? Poxa vida, eu vou ter a liberdade, vou poder fazer o que eu quiser e saber que no último dia eu vou ser salvo, eu não vou ser julgado por isso no último dia. E muitas vezes muitas pessoas olham para a liberdade como isso, né? Você poder fazer o que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser, com a pessoa que você quiser. Para muitas pessoas isso é liberdade, né? Mas onde Satanás pega a gente? São nas consequências de nossas escolhas. É aí que Satanás prende a gente, né? Vai falar sobre liberdade para uma pessoa que está encarcerada, por exemplo.
né? E não precisa ser só na cadeia, né? Vai falar com pessoas aí que estão presas em seu vício, em seus vícios, em suas culturas erradas, em seus hábitos. Vai falar com essas pessoas sobre liberdade. Pergunta se elas ainda têm a liberdade que elas pensavam ter antes de tomar todas essas escolhas ruins, né? Mas qual que é o melhor jeito, então, de nós termos e expandirmos sempre a nossa liberdade? Né? Tem um discurso do elder D. Todd Christofferson que eu só achei em inglês e eu tentei traduzir aqui, eu não achei no site da igreja em português. Que ele fala um pouco sobre isso, sobre as escolhas. E tem uma parte do discurso bem legal que ele fala sobre como as escolhas são importantes e como nós nos preparamos para tomar as escolhas do jeito certo. E nesse discurso do Elder Christofferson, ele conta uma história de uma menina inglesa que ela tinha aprendido na escola dela como que as águas do mar, né, ali na praia, como que a água se comporta quando está chegando um tsunami, né? E o que aconteceu? 2 semanas depois, ela e a família dela foram passar férias na Tailândia. Estavam no mar e ela viu ali no mar algumas coisas que ela tinha aprendido na escola. E o que ela falou para a família dela? Pessoal, eu aprendi na minha escola sobre o tsunami e isso aqui está bem parecido com a preparação para um tsunami. E eles correram, falaram com pessoas em volta deles e eles foram e saíram dali e foram se refugiar em algum lugar. E o que aconteceu? Eu marquei a data aqui. No dia 26 de dezembro de 2004, teve um tsunami que atingiu ali o sul da Ásia. E teve um tsunami também ali na Tailândia. E graças àquela menina, mais de 100 pessoas foram salvas, né? Então, o que deu para eles o poder de escolher sair dali ou não é o que? Foi o conhecimento que ela tinha, né? Então, várias outras pessoas que não tinham esse conhecimento, que ficaram ali, depois que a onda chegou, que as águas chegaram, eles não tiveram muitas escolhas mais, a não ser como salvar a vida ali, né? Então, mas o conhecimento que ela tinha e a crença que ela tinha naqueles ensinamentos fizeram com que ela pudesse tomar a decisão antes e ser salva por causa disso. Então, irmãos, o nosso conhecimento e o nosso testemunho e escolhas no Evangelho, eles vão expandir e nos dar oportunidades de tomar escolhas melhores. Inclusive, nesse mesmo discurso, tem uma citação que o Elder Christofferson deixa que eu queria compartilhar com vocês. E fala assim, ó. À medida que nosso conhecimento de doutrinas e princípios do Evangelho cresce, nosso livre-arbítrio se expande. Primeiro, nós temos mais escolhas e podemos alcançar e receber mais bênçãos, porque temos mais leis que podemos obedecer. Segundo, com mais conhecimento, podemos fazer escolhas mais inteligentes, porque vemos mais claramente não só as alternativas, mas também os potenciais resultados, né? Então, eu vejo isso aqui como uma escada, né? Quando você tem uma escada para subir ali, você tem a escolha: eu subo um degrau ou desço um degrau, né? Se você faz um esforço e sobe um degrau, o que acontece? Além de ver o próximo degrau, você está mais alto, você consegue ver o horizonte maior, você consegue ver quais são o possível resultado de você subir naquela escada, né? Então, o que ele está falando? O contrário do que a gente pensa, quanto mais conhecimento e mais escolhas certas nós tomamos, mais opções e mais liberdade de escolha nós temos. Ao contrário do que Satanás diz pra gente. Escolhe o que você quiser, até as coisas ruins, mas daí as consequências daqueles atos vai nos prender no futuro, tá? Mas voltando aqui para a história, então o que aconteceu? Neo, ele estava pregando às pessoas, né, o povo que acreditava nele estava crescendo rapidamente, tinha muita gente acreditando em Neo. Até que chegou um homem chamado Gideão. Não sei se vocês lembram de Gideão, mas Gideão é o mesmo homem que tentou matar o rei Noé lá atrás, lá. Ele subiu até na torre lá e teve
aquela troca lá com o rei Noé. Mas aí Gideão agora, isso aí foi, sei lá, 50 e poucos anos atrás, né, dessa época aqui. Então Gideão já estava velhinho ali, mas ele era um homem fiel, né, ao evangelho de Cristo. E ele foi lá discutir com o Deor, né, começou a falar com o Deor que era mentira e começou a debater ali. E o que Deor fez? Ele ficou nervoso e não aguentou aquela discussão, pegou uma espada e começou a bater em Gideão, né? E acabou matando o pobre velhinho, né? Então o que o povo fez? O povo pegou Neor, levou Neor até Alma, né? Que era o juiz supremo, contou o que tinha acontecido, né? E Neor foi julgado por Alma e foi sentenciado à morte. E ele foi levado lá no monte para ser morto. E antes de morrer, ele ainda confessou que as coisas que ele estava ensinando eram erradas, eram contrárias ao evangelho de Jesus Cristo. Né? Então esse foi o fim de Neor. É, mas não demorou muito tempo, né? Logo, alguns anos depois, apareceu um outro homem chamado Anlissi, que era seguidor de Neor e que começou de novo a pregar para o povo. Só que teve uma diferença. Anlissi, além de ensinar as coisas de Neor, o que ele queria também? Ele queria que o povo nomeasse ele o rei dos nefitas. Né? Então aí, de novo, aquela parte, né? Ele queria o quê? Ele queria o poder, ele queria o rei, e ele queria fazer totalmente ao contrário do que Mosias ensinou, da proposta de Mosias, né? Ele queria se tornar rei. Alma chegou até a dar ao povo o direito de votar, né? E escolher se eles queriam realmente Anlissi que fosse o rei ou não. É lógico que a maioria do povo escolheu que não, né? A maioria da população ainda estava fazendo as escolhas certas, né? E aí, o que Anlissi fez? O que Satanás fez lá atrás? Lembra na Guerra dos Céus? Quando ele recebeu um não do Pai Celestial, o que ele fez? Ele começou uma guerra. E por causa dessa guerra, um terço das hostes celestes seguiram ele. Então, Lissi fez exatamente a mesma coisa. Ele pegou aquelas pessoas que seguiam ele e começou uma guerra. Começou a preparar armas, tudo, e se preparar para a guerra. E por causa dessa guerra que Lissi declarou, né, no primeiro momento ali, quase 20 mil nefitas morreram nessa primeira guerra. E depois, por causa de estratégia ali, e depois ali se juntou a alguns lamanitas, né, para perseguir os nefitas, até se pintaram de vermelho lá, tudo. Nessas guerras depois que aconteceram, foram tantos mortos que eles nem contaram a quantidade de mortos. Então você vê, por causa de um homem que quis tomar o poder, que quis, né, o orgulho, quantas pessoas vieram a morrer, né? E Satanás, então, ele por causa da vontade dele de ter o poder, de ter a glória do Pai Celestial, de se rebelar pessoalmente contra Deus, quantas pessoas, um terço das hostes celestes, se perderam junto com ele, né? Então, o poder, o orgulho, a vontade de exercer domínio sobre o povo, sobre as coisas, isso é do Satanás, não é do Senhor. O Senhor propõe a liberdade de escolha, que o povo escolha o que quer fazer, mas ao mesmo tempo viva com as consequências. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na conclusão também da mensagem. Então tá, aí pulando lá, vamos pular um pouquinho, vamos lá para Alma 4, tá? Lá em Alma 4, né, o povo teve alguns anos aí de prosperidade, né? Acho que foram 7 ou 8 anos de prosperidade e de paz. Mas aí depois o povo, algumas pessoas começaram a ficar orgulhosas, começaram a perseguir os membros, a fazer mal para os membros, de se dividirem, começou a ter uma desigualdade social ali entre o povo e começou de novo a aumentar esse problema, né? Vamos ler ali no Alma, no capítulo 4. Vamos ler os versículos
10 e 12. Tá? Então, Alma 4, 10, do 10 ao 12, para a gente ver o que estava acontecendo. E é assim. E assim terminou o 8º ano do governo dos juízes. E a iniquidade da igreja era uma grande pedra de tropeço para aqueles que a ela não pertenciam. Assim, o progresso da igreja começou a diminuir. E aconteceu que no começo do 9º ano, Alma viu a iniquidade da igreja e viu também que o exemplo da igreja principiava a levar os incrédulos de uma iniquidade a outra, causando assim a destruição do povo. Sim, viu grande desigualdade entre eles. Alguns se enchendo de orgulho, desprezando os outros, virando as costas aos necessitados e aos nus, e aos famintos, e aos sedentos, e aos doentes e aflitos. Né? Então, Alma, ele deve ter pensado assim: poxa vida, de novo não, né? Mesma história. E agora, o que eu vou fazer? Quais são as minhas opções? Né? Nós sabemos que Alma, ele tinha dois papéis nessa época. Né? Alma, ele era o sumo sacerdote da igreja, que era o quê? Era o presidente da igreja. Ele era quem estava ali na linha de frente tomando as decisões sobre o que acontecia na igreja, como a palavra era pregada, né? Julgando as iniquidades dentro da igreja. Né? Mas ele também era o juiz supremo, que era o quê? O governante estatal. Né? Ele era ali a pessoa que tinha que ter certeza que o povo estava organizado, que as coisas estavam acontecendo, que as pessoas que tinham que ser julgadas eram julgadas, presas. Então Alma tinha esses dois papéis. E como que ele poderia usar esses papéis, né, essas responsabilidades que ele tinha para tentar diminuir ou sanar esse problema da iniquidade que estava começando de novo? Eu vejo, a primeira coisa que eu pensei como um homem natural foi o quê? Poxa, ele era o juiz supremo. Ele podia começar a castigar todo mundo, a prender todo mundo, talvez a criar algumas leis mais, né, mais restritivas, começar a pressionar o povo ali para obedecer direito, né? Mas Alma ele sabia que talvez esse fosse o jeito que Satanás faria, né? E que a longo prazo isso não funcionaria. Ele era inspirado pelo Senhor e ele sabia que tinha um jeito melhor de fazer, né? Então o que que ele fez? O que que ele pensou? Poxa vida, eu vou chamar um outro homem para ser o juiz supremo. Então Alma sabia que a única maneira de você poder, ele fala reformar, mas mudar os povos e evitar que eles caíssem de novo nessa iniquidade, era a palavra de Deus. Então o que que ele fez? Ele junto com o povo, né, que decidiram, eles escolheram um homem chamado Nefia para ser o novo juiz supremo. E Nefia era um elder da igreja daquela época, um homem justo, né, na igreja. Então Nefe chamou Nefia para ser o juiz supremo, para que ele pudesse se dedicar aí ao ministério e a pregar as palavras de Cristo para o povo. E nós vamos ler aí, depois de estudar nos próximos capítulos, um pouco da pregação no ministério de Nefe junto ao povo nefita. Tá? Então, eu como pai, eu aprendi um pouquinho também com isso. Eu aprendi que às vezes, né, não só como pai, mas como um líder também, como alguém que quer ser um exemplo, muitas vezes quando nós queremos mudar as pessoas, às vezes o jeito certo não é você tentar exercer um domínio, opressão ou castigar sempre. Nós temos que saber e tentar dosar o quanto a palavra de Deus, né, ajudar a pessoa a receber um testemunho, o quanto isso é mais forte do que ali os castigos, né, e as regras duras, né? Muito feliz que Alma teve essa inspiração e tomou e fez essa mudança, né, no governo, tá? Para terminar, eu queria só ler como último versículo, voltar lá no capítulo 3. E eu queria ler o último versículo do capítulo 3, que é o versículo 27. E eu acho que tem uma mensagem muito importante que eu queria terminar com ela. Então vamos lá no em Alma
3, versículo 27. Porque todo homem recebe recompensas daquele a quem decide obedecer. É isto de acordo com as palavras do Espírito de profecia. Portanto, que seja conforme a verdade. Né? Então eu até sublinhei aqui, eu marquei aqui a palavra decide obedecer. Né? Então, voltando lá no nosso poder de decisão. Sou eu que decido, é você que decide o que você quer fazer. Lembrando que nós vamos receber recompensas daquele a quem nós decidimos obedecer. Né? Então, pensa como se fosse você tivesse Jesus Cristo e Satanás, e os dois te dão um cheque, que é a recompensa de suas escolhas, né? E no cheque e dos dois cheques está escrito assim: o valor do cheque está assim: tudo o que eu possuo, né? Você quer receber tudo o que Jesus Cristo possui ou tudo o que Satanás possui? Eu acho que fica bem fácil essa escolha. Satanás não possui nada. Então, eu sei a quem eu devo decidir obedecer. E eu sei qual recompensa que eu quero. Eu sou muito grato, de novo, pelo livro de Mormon, pelo Vem e Segue-me, e as oportunidades que ele tem dado à minha família de estudar. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Eu vou deixar alguns links aqui no final do vídeo para alguns outros vídeos que minha família tem usado como recurso para poder estudar o Vem e Segue-me durante a semana. E eu espero que vocês também usem e, e estudem, e discutam essas coisas com a sua família. Tá? E essa mensagem que eu deixo hoje em nome de Jesus Cristo. Amém.